Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira. A gente vai fazer esse bate-papo aqui, que nesse momento a gente quer ser um instrumento de Deus na vida de vocês para instruir, hoje especificamente, sobre o tema de crianças no culto. Então, essa nossa conversa vai ter duas partes. Numa primeira parte, a gente vai falar de se as crianças devem ou não ficar no culto e por que elas deveriam ficar no culto. E numa segunda parte, já adiantando a primeira resposta, sim, nós cremos que as crianças devem permanecer no culto. E aí então a gente também vai ter uma conversa, um bate-papo sobre como conduzir as crianças no culto. Afinal de contas, isso realmente é uma tarefa desafiadora. Que como lidar com as crianças, o médico chama de lactentes, né? As crianças que amamentam, que ainda estão tomando mamadeira e que até os 2 anos de idade, como lidar com a criança dessa idade no culto? Fabinho, eu acho assim que elas são... É uma surpresa, né? Cada dia, cada domingo ir para o culto com as crianças. Porque é diferente de você conversar com uma criança maior, explicar, né? Ali você vai ter que ter jogo de cintura mesmo, porque vão ter dias que as crianças vão estar, os bebês, né, vão estar mais irritados, tem dias que eles vão estar mais tranquilos, né? Mas eu realmente acho que tem muita coisa para fazer antes do culto, para preparar de forma que eles estejam ali mais prontos para o culto, né? Por exemplo, dormir melhor, cuidar do dia anterior para que a criança durma melhor, para que ele acorde mais disposto, menos irritado. Então, respeitar os horários dele, alimentar a criança de forma que ela vá para o culto mesmo, preparar, né? Então, eu acho que tem muita coisa que dá para fazer antes. E na questão, na hora do culto mesmo, acho que é o jogo de cintura, né? Não sair por qualquer coisa, porque bebê faz barulho mesmo, né? Uma vez eu escutei uma pregação que falava assim que o som de bebê no culto quer dizer que tem vida ali dentro, né? E que realmente está sendo passada de geração a geração, que é uma ordenança do Senhor, né? Então, tem esse lado da gente respeitar, e também tem o da mãe respeitar as pessoas e no momento que achar que deve sair, ela sai, né? Acalma o bebê e volta. Então... Muito bom. Inclusive, lá na nossa igreja, a gente tem uma sala específica para isso, né? Eu acho que os pais têm que tomar cuidado de não ser movidos por vergonha, né? Eles têm que equilibrar, de ao mesmo tempo se importar com os irmãos, se importar de não perturbar os irmãos, mas ele tem que cuidar do seu filho ali, né? E um outro detalhe que eu acho muito importante, eu fico muito feliz de ver que os irmãos, eles estão muito animados para aprender. Eles querem aprender. Eu já vi relatos de pais, de mães que eles lamentam porque eles vão ter que cuidar do filho e eles não conseguem ouvir direito. Eu entendo e fico feliz por isso, mas eu acho que a gente precisa lembrar uma coisa que é muito importante. A gente vai ao culto primeiro para adorar e depois para aprender, e não o contrário, né? Então, quando você cuida do seu bebê durante o culto, mesmo que você capte nem tudo que você gostaria, você também está adorando ao Senhor a cuidar do seu filho lá, né? Eu anotei aqui uma série de coisas sobre a permanência das crianças no culto, né? Eu vou começar falando do que é mais fácil. E depois a gente vai, digamos assim, numa parte prática, e depois a gente vai para uma parte, digamos, mais doutrinária e teológica. Primeiro que eu vou responder os argumentos das pessoas que não querem que as crianças fiquem no culto. A gente não deve deixar as crianças no culto porque elas não conseguem ou não sabem se comportar. Então, mas seria muito bom se elas aprendessem a se comportar. Um outro ponto que eu acho muito interessante que as pessoas usam muito mas as crianças não entendem o culto. Então por que elas devem ficar no culto? Eu diria o seguinte, que as crianças, principalmente agora a gente já mudando de assunto e falando das que são um pouquinho maiores, né, a partir dos 3 anos, ela pode não entender o sermão, mas ela consegue entender uma série de outras comunicações que estão acontecendo ali, né? A criança vê a sua postura diante do cântico, vê a sua postura diante da oração, vê a sua postura enquanto ouve o sermão, as suas emoções, a criança é capaz de perceber os seus sentimentos, né? E uma dificuldade que eu vejo dentro disso também é que se a gente resumir, então, que culto é cognição, ou seja, eu preciso ter entendimento, então é o seguinte, todo deficiente está dispensado de ir no culto, todo idoso que esteja com algum problema
mental, uma demência, não precisa mais ir no culto. Um autista grave não precisa ir no culto, porque o culto é só para quem é bem treinado na cognição, né? E eu acho que as crianças, elas também são capazes, ficando um pouquinho maiores, ela é capaz de ouvir uma oração, de tentar cantar junto, né? O exemplo, né, Fabi? Ele fala mais do que palavras. Você pode ensinar várias coisas, mas o que ela tá de olho mesmo é no seu exemplo, naquilo que você faz, no irmão do lado, né? Então, o irmão precisa lembrar que ele é um exemplo para a criança que tá ali, né, aprendendo. Até porque, não sei se você, acho que vai falar disso, né? No batismo das crianças, né? Nós prometemos ali como igreja que nós íamos cuidar, que nós íamos ajudar o pai na educação, né, cristã ali daquela criança. Então eu acho que isso também tem a ver. E as crianças, elas estão de olho realmente. E a criança é movida por hábitos, né? Ela acostuma. Então, no começo ela não vai entender mesmo o que ela está fazendo ali. Ela não vai entender o porquê que ela faz. Porque se fosse assim, várias coisas ela não faria, né? Em casa mesmo. Ela faz primeiro, o hábito tá ali, e aí depois ela entende o porquê que ela tá fazendo. E por que isso não se aplica no método culto, né? Na educação cristã, se aplica em todas as áreas da educação. Aproveitando, não tá dentro do tema, mas quero aproveitar a deixa aí. Na igreja presbiteriana nós não temos padrinhos de batismo. Por quê? Porque se entende que a criança, ao ser batizada, ela entra na comunidade da fé. Quem esteve presente já em algum batismo na nossa igreja sabe e lembra muito bem o que a Dezinha falou, de que a gente faz um voto de ser exemplo para a criança. Então, a criança, ela está então inserida nessa comunidade e deve ser resguardada por toda essa comunidade. Então, a ideia é essa: nós não temos padrinhos de batismo porque a própria igreja é o padrinho dessa criança. Ela tem mais do que um casal, ela tem uma comunidade inteira para zelar por ela. Uma outra coisa que as pessoas falam, né, é que as crianças podem atrapalhar os adultos. Mas será que os adultos também não deveriam aprender a tolerar as crianças e ficar com as crianças, né? Eu me preocupo porque às vezes isso tem uma conotação até de desprezo para com as crianças, né? De que elas estão ali, elas incomodam, como me parece muito ser a cena que aparece no Evangelho, né? Que as crianças queriam ir até Jesus e os adultos começaram a conter as crianças ali, os apóstolos, tipo, você vai atrapalhar, o mestre está ocupado com alguma coisa muito séria, e você é criança, você vai lá atrapalhar o que ele está fazendo. E aí o Senhor Jesus fala aquela frase célebre, né? Vinde a mim as criancinhas, não as impeçais, né? Porque delas é o reino dos céus. Que dica que você poderia nos dar aqui ainda, então, Dezinha, sobre essa questão dessas crianças um pouco maiores? Vamos chamar agora elas aí de pré-escolares, né? Então a criança que não está alfabetizada, mas ela já é capaz de pintar, ela já é capaz de ter algumas atividades, ela já tem mais coordenação motora, tudo. O que fazer com essas crianças um pouquinho maiores dentro do culto? Fabinho, acho que antes de falar o que fazer, ainda é válido voltar um pouquinho, né? E lembrar, como você falou, eles são parte do corpo, né? Nós somos um corpo e eles fazem parte desse corpo. Por isso que nós devemos pensar neles, e isso inclui permitir que eles escutem a palavra e não tirar eles dali, né? Do local, do culto. E outra coisa também importante tem muito o que falar para a criança na questão da postura antes mesmo de falar o que ele pode fazer. Por exemplo, você pode conversar antes do culto e explicar para as crianças que uma forma de demonstrar amor e respeito pelas pessoas que estão ali ajudando com que eles se desconcentrem o mínimo possível, né? A gente sabe que nós somos acostumados, né? Um barulho fora de hora ou algo que você não está esperando, aquilo chama a sua atenção. Então, você ensinar a criança, conversar com ela que antes do culto, que se ela fizer movimento brusco, se ela falar alto, se ela mexer muito a cadeira ali, se mexer muito, ficar levantando, aquilo vai chamar a atenção das outras pessoas de forma que atrapalhe a atenção das pessoas no que o pastor está falando, e muitas vezes pode atrapalhar o pastor, né? Porque imagina só,
o culto ali e aí uma pessoa levanta, ou a criança faz muita bagunça. Então, assim, a gente sabe que acontece, nós estamos aqui falando que eles fazem parte do corpo e que isso faz parte do ensino até que eles entendam e consigam se comportar de uma melhor forma. Mas tem muito que a gente pode conversar com as crianças para que eles ajudem também e entendendo que realmente eles podem ajudar as outras pessoas, né? Então, acho que é válido isso. E o que fazer? O que a gente pode usar de ferramenta para ajudá-los a se acostumarem com aquele momento, né? Eu acho que é válido levar uma prancheta para que a criança consiga desenhar. Você perguntou da idade ainda pré-alfabetizada, que ainda não sabe, né, escrever. E a atenção também é curta, né? Eu acho que pode levar, de repente, com antecedência. Uma coisa boa da nossa igreja é que a gente prega em série, né? Então, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então, de repente, fazer ali, imprimir um desenho com antecedência para a criança levar, ou uma prancheta para que ele desenhe o que ele está escutando e assim você vai treinando a narração e o entendimento dele no que ele está ouvindo, já preparando para quando ele conseguir escrever e fazer anotações. Mas eu acho assim, uma coisa mais importante, muito importante, é a gente nunca fazer menos do que a capacidade da criança permite. Então, por exemplo, se ele já tem condição de ficar sentado, olhando para frente, exija isso da criança, né? Se com amor, sabendo que coisas acontecem e que se é difícil para a gente se concentrar, para a criança muito mais, né? Então, se acontece alguma coisa, ela vai perguntar o que aconteceu, o que foi aquele barulho. Às vezes vai perguntar até coisa algo que o pastor falou e ela pergunta alto, isso chama atenção, vai acontecer mesmo. Mas eu acho que a gente tem muito o que ensinar para a criança antes mesmo dele estar ali, né? A questão cognitiva, ele entender o que está acontecendo no culto, o que o pastor está falando. Acho que essa questão da criança ficar sentada, falar baixo, todas essas coisas. Se você sabe que o seu filho tem capacidade disso, não aceite menos do que isso, né? Exija aquilo que ele já consegue fazer. Então, acho que é isso. Desenho, levar a prancheta é muito bom, né? Lápis de cor. A própria Bíblia, tem a Bíblia ilustrada, por que não, né? A criança olhar ali, já que ela não lê. Acho que são algumas coisas que dá para... Como a gente estava trocando figurinha aí anteriormente, né? Da gente estar aqui hoje. Como a gente tinha conversado, são questões de princípios, né? Então, a gente tinha discutido, por exemplo, sobre a questão das figuras, dos desenhos, né? Que eu tinha recomendado que, de preferência, que seja ligado ao sermão, que seja ligado a algo da Bíblia, né? Mas é claro que realmente isso não é uma regra, que, nossa, tem que ser necessariamente sempre uma figura e a figura do que está no culto. Mas a gente pode aproveitar esse momento para ir induzindo a criança a fazer conexões, né? Então, por exemplo, ela não sabe ler, mas ela pode ter uma Bíblia ilustrada, ou uma coisa que parece uma Bíblia, ou mesmo aquelas Bíblias para as crianças que têm 10 páginas bem grossonas, mas ela já entende que o papai e a mamãe têm o livro, e ela também tem o livro de ir na igreja. Isso já é uma forma de ensinar. A gente também estava falando sobre a questão do comer, né? Porque a Dezinha estava me contando aqui que comer funciona muitíssimo bem. Compra o silêncio das crianças, muitas vezes. Uma dica que eu daria aí, falando como médico agora, não só como presbítero, para as crianças maiores, se possível as menores também, mas orientar a ir ao banheiro antes, a tomar água antes, né? Porque se a criança disser que ela precisa tomar água, gente, posso afirmar com o médico, você pode proibir e negar, porque não vai acontecer nenhum problema se ela esperar 1 hora para tomar água. O corpo tem como lidar com essa substância importantíssima que é a água, com essa falta, com essa abundância, e assim por diante. O comer seria bom realmente treinar para que a criança já coma antes ou depois. Eu, particularmente, não acho muito bom que a criança coma durante o culto, porque ela pode acabar conectando a comida ao culto, né? E comer dá muito prazer. E aí, talvez, isso vai fazer com que a criança queira ficar em cima, querendo isso ou desejando isso, fazer uma associação que não é adequada. Então, não estamos dizendo aqui que ninguém pode dar jamais comida, mas seria bom que se evitasse isso, de ficar alimentando a criança durante o culto.
Uma outra coisa que eu posso falar como médico também, e se a criança disser que está com dor? Ou que ela quer fazer, né, xixi ou cocô? Então, primeiro, é isso de usar o banheiro, faça antes para você poder ter convicção de que não é necessário. Mas se a criança tiver dor, você tem que liberar ela e ir com ela até lá. Isso que é o ideal a ser feito, porque senão você vai acabar punindo a criança desnecessariamente, agindo mal para com ela. Dezinha, a gente vai entrar agora, eu vou colocar alguns princípios, fundamentos bíblicos do porquê as crianças devem ficar no culto. Mas ainda, para a gente terminar a sequência que a gente fez, que você deu algumas dicas sobre o que fazer com as crianças de colo, digamos assim, depois dos pré-escolares, né? E agora eu gostaria que você também desse algumas sugestões, né, do que fazer com as crianças maiores, né, as que já estão alfabetizadas, e até mesmo depois para os adolescentes de juniores, aí, que algumas igrejas chamam, que são as crianças de 10 anos aproximadamente, que são pré-adolescentes, digamos assim. O que você daria de sugestão aos pais para também como ajudar a criança a se comportar melhor no culto e aproveitar o culto? Fabinho, eu acho que uma coisa muito legal e muito bonita é quando a criança aprende a ler, você dá a Bíblia para ela, né? Como um marco mesmo, de que agora você pode ler a palavra do Senhor. Inclusive, é uma das promessas que a gente faz no batismo, né? De ensinar a criança a ler para que ela venha por si só a ler a palavra do Senhor. Então, ela tendo a Bíblia, é muito legal dela levar no culto e começar a ler. É claro que ela não vai acompanhar, né, a velocidade que o pastor ou quem estiver ali do lado, lendo com ela, de repente. Mas ela pode ler ali um versículo. Você fala um versículo do texto que ela pode ler. Outra coisa legal é ela ter o caderninho dela de culto mesmo, ter um materialzinho, o estojo de culto, a mochila que ela leva, a Bíblia que ela leva e o caderninho que anota. E aí você faz um combinado com ela, as coisas que você espera que ela escreva, que ela anote. O versículo, o tema, uma frase que ela leu ali no slide ou que ela gostou, ou copia o versículo que ela mais gostou, né? Da mesma forma que os que estão aprendendo, né, na fase de pré-alfabetização, não, acho que esse é um bom princípio, não exigir menos do que você sabe que ela tem capacidade de fazer, né? E aí a ideia é que ela vá aprendendo a cultuar ao Senhor de forma devida, conforme a idade dela. Então, agora eu vou trazer aqui alguns princípios sobre por que as crianças no culto. E, por favor, se fique à vontade para fazer algum comentário ou até mesmo perguntar algo que talvez não ficou tão bem explicado ou que você pensa que seria a dúvida de algum membro da igreja também, ou sua mesmo, se for o caso. Nós precisamos lembrar, como a gente já citou aqui, nós batizamos as nossas crianças, né? Diferente de muitos evangélicos, né? Nós batizamos as crianças, a maioria não batiza suas crianças, né? E existe uma sólida base bíblica para falar de batismo das crianças. Veja, quando o Senhor faz uma aliança com Adão e Eva, ele faz uma aliança com Adão e sua descendência. Depois o Senhor faz uma aliança com Noé e sua descendência. Depois o Senhor faz uma aliança com Moisés, aliás, com Abraão e a sua descendência. Havia tanto a marca disso que os pequeninos são circuncidados, né? Então a criança estava no pacto, né? A ponto de que sofria na sua carne a experiência de entrar no pacto e ser separado. E assim vai progressivamente. Tem um texto que me chama a atenção, que está lá em Êxodo, no capítulo 10 de Êxodo, que é quando Moisés está no meio daquele contexto das pragas, e Moisés está negociando com o faraó para poder ir cultuar. E o faraó fala o seguinte, né? Ele fala, não, vocês podem ir, mas vocês deixam as crianças. E Moisés fala, não, vai todo mundo, né? As crianças também vão para cultuar, né? Então, esse é um aspecto aí que mostra, mais uma vez, a importância das crianças. Aí o Senhor faz uma aliança com Davi e promete que da descendência dele ele iria trazer o Messias. E aí vem, né, o amado Jesus, o nosso Salvador, e aí a aliança que a gente tem em Cristo vai deixar de ser étnica, né? E aí ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? Um outro argumento que a gente usa muito também
que é extremamente improvável que naquele dia, naquela tarde que Pedro pregou e haviam 3.000 convertidos, que não houvesse nenhuma criança ali para ser batizada. Então, as crianças, elas têm um grande valor no reino de Deus. Na multidão também de Jesus, né? Quando Jesus fala para a multidão. Sim. A chance é enorme, né? Exato. Inclusive por causa do menino do peixinho, né? Um belo... Isso, é verdade. Tá aí a prova de que tinha criança no sermão de Cristo. Muito bem lembrado. Então a criança tem um grande valor no reino de Deus. Jesus não consentiu que os discípulos impedissem as crianças de ir até ele. Também tem aquele texto famoso dos Salmos, que da boca dos pequeninos que Deus tira perfeito louvor. E então, uma outra coisa também, se você é presbiteriano, eu sei que tem muitos presbiterianos que têm insegurança com isso, e agora a gente acaba até lançando aí um motivo para, de repente, fazer uma outra conversa um outro dia, que é a questão do batismo. Veja como é coerente com a nossa teologia de que a criança esteja no culto. Porque Deus nos dá o privilégio de que os nossos filhos estejam no pacto. Para mim, isso foi uma experiência. Quando eu entendi isso para mim foi muito precioso. Um sinal do amor, da misericórdia de Deus, que Deus está dizendo assim, eu tenho um pacto com você e esse pacto se estende aos seus filhos. E é por isso que eles recebem o sinal da aliança, que no caso agora é o batismo, né? Então, lógico que nós podemos explicar isso outro dia, num outro momento, mas é equivocada a ideia de que o batismo está restrito à crença. Assim como é equivocada a ideia de que só quem tem cognição pode estar no culto. Porque o Senhor sempre fez pacto com famílias. Então, por isso que as crianças têm que estar no culto, porque elas fazem parte do pacto. Essa é uma forma de elevar a importância da criança. Eu acho que é uma forma também de tratar com a gente, que tendemos a desprezar os mais frágeis, né? Então, nós estamos numa sociedade que tende a desprezar, às vezes, as crianças, e desprezar os idosos, né? Desprezar aqueles que não têm todo esse vigor e que não estão dentro daquele padrão que dá para fazer as coisas mais intensas, digamos assim. Para terminar, eu queria fazer uma pergunta pessoal para você. Eu sei que você já frequentou igrejas que as crianças não ficam no culto ou ficam só uma parte, saem na hora da pregação. E pelo que eu me lembro na cronologia, quando você teve essa experiência, você não era mãe. E agora você é mãe e está numa igreja em que as crianças ficam no culto. Vou chorar. Né? Então, qual que é aí a sensação para você? Você sempre pensou nisso ou você mudou de opinião? Como que é isso para você? Fabinho, eu, inclusive, na igreja, né, em que já frequentei, eu preparava o material do culto infantil. Então, enquanto você estava falando aí, eu falei, além de tudo isso, é um mandamento do Senhor que a gente cultue, né? Quando se tem um trabalho paralelo, tem outra pessoa que deveria estar no culto, fora do culto, né? E muitas vezes são algumas pessoas. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Como eu fiz esse trabalho, eu me lembrei agora, né? Que ainda aí um incentivo a mais para que todos estejam, né, no culto. Então, assim, o que eu diria é fácil? Não é fácil. É trabalhoso, parece que eu nunca mais prestarei atenção num culto de novo. A sensação é essa, né? Mas é impressionante de como a palavra do Senhor é viva, né? Então, assim, mesmo que eles não estejam entendendo o que está sendo falado, o que está sendo ensinado, eles aprendem a adorar o Senhor de várias outras formas, e nós falamos aqui. E é muito bonito como eles pegam fácil as coisas, né? Eles estão observando a gente ali e eles veem na nossa reação, em como a gente ama o Senhor. Isso testifica as coisas que a gente ensina em outros momentos, né? A gente não falou também da questão do culto familiar. Em casa, isso prepara a criança pro culto público. Então, ali eles estão vendo na prática tudo que a gente ensina em casa durante toda a semana, o amor ao Senhor, né? Essas coisas vão ensinando eles e fazendo com que eles desejem amar, conhecer mais a Deus, vir a conhecer a Cristo.
Então, para mim, é um privilégio essa questão de ver a família unida. Eu acho que hoje, com o entendimento que eu tenho, mesmo que houvesse a possibilidade de tirar os meus filhos, eu não tiraria. Porque é prazeroso estar com eles, aprendendo do Senhor e passando aquilo que nós temos aprendido, né? Demonstrando o amor que a gente tem pelo Senhor. Eu acho que isso é muito emocionante, né? Muito bom, muito bom. Isso me fez lembrar aqui também de uma outra orientação, que é a seguinte: quando sempre a família ficar junta no culto. As crianças crescem, começam a querer ficar com os amigos, querem sentar com os amigos, e às vezes isso é ruim, porque daí eles se empolgam para estar com os amigos e perdem o foco de estar diante do Senhor. Então, geralmente a gente não recomenda que as crianças fiquem juntas com outras crianças, ou às vezes eu consenti, mas daí o que eu fiz? Elas ficaram sentadas na minha frente. Então algum amigo veio sentar, mas elas ficaram sentadas na minha frente, porque daí eu poderia ficar ali supervisionando o comportamento delas, né? Eu acho que essa dica que você deu também é fundamental, de que a sua devoção, né? O jeito que você lida em casa, o treinamento, o hábito de fazer culto doméstico, isso vai fazer com que a criança não estranhe aquele ambiente, não estranhe aquela situação, porque aquela situação já é conhecida dela. Uhum. Lógico que é num ambiente maior, num tempo maior, com mais gente junto, mas tem uma grande similaridade, né? Tá indo do... Dá até pra fazer um trocadilho, né? Aprende a ser fiel no pouco, para depois ser fiel no muito. Né? Uhum. Aí é legal também da gente pensar no nosso preparo no domingo, né? A maneira como a gente lida com o domingo, isso tudo eles estão aprendendo com a gente. Se a gente acorda agitado, se o café da manhã é atropelado, se tem que arrumar tudo para o domingo, né? As crianças sentem isso, então eu acho que é muito importante a gente lembrar. Isso é um trabalhar na gente mesmo, né? Primeiro, de estar alegre com o domingo, né? De se alegrar com o dia do Senhor e passar isso para os nossos filhos. Se controlar mesmo, porque a tendência é sempre a gente estarmos muito agitados, até irritadíssimos, porque alguma coisa sempre sai, né, do controle ali com crianças. Mas demonstrar que, apesar dessas circunstâncias, é um dia muito alegre para eles, isso é muito importante. Sim, porque os pais não podem acabar se focar tanto em controlar o comportamento e acabar se tornando rudes, legalistas, ou ficar com vergonha, né? E perder também o devido foco, né? Para você que está chegando aí na nossa igreja, que está conhecendo e talvez até estranhou esse hábito, essa prática nossa, eu queria dizer que, primeiro, você é bem-vindo, as suas crianças são bem-vindas. Nós também temos que aprender a se controlar, a ajudar, às vezes até mesmo oferecer ajuda para alguma mãe, para alguma família que tem muitos filhos, que às vezes tem mais filhos do que pais, então são 3 filhos, pronto, já não tem um adulto para cada criança, já está faltando colo, né? E as crianças são bem-vindas, porque o Senhor mesmo diz que as crianças são bem-vindas, elas fazem parte do pacto, e por isso a gente tem a plena convicção de que é bom que elas estejam com a gente. Vocês também devem ter visto, eu já tive essa experiência de que hoje a gente tem 1/3 de criança dentro do culto. A gente tem tido uma média aí de 250, perto de 300 pessoas, ou seja, todo domingo chega a ter quase 100 crianças dentro do culto, e elas têm se comportado bem, mas nós queremos que elas aproveitem melhor, que os pais fiquem mais tranquilos, então por isso que a gente fez esse vídeo, para tentar te ajudar a aprimorar, aproveitar e aperfeiçoar o seu ato de culto. Lembrando ainda que sobre a questão, como a Dezinha falou do domingo, eu pelo menos tenho o seguinte hábito: eu considero que o meu domingo já começa no sábado à noite. Inclusive era assim que os judeus guardavam, né? O dia começa quando escurece, não quando amanhece. Então é uma boa prática. Evite fazer muitas coisas do sábado à noite, coisas que você vai dormir tarde. Tente deixar já tudo prontinho, tudo preparado. Já se programe, vá dormir cedo, repouse bem, para que você acorde disposto, com a sua casa organizada, com a sua vida organizada, para que realmente o culto ao Senhor seja um deleite, uma prioridade, e com certeza você vai ser abençoado fazendo assim. Dezinha, quer acrescentar alguma coisa, algumas recomendação, palavras finais?
eu acho que você deu, né, uma pincelada, mas na questão de se você que já tem os seus filhos mais velhos e vê ali a mãe que tá bem, os pais, né, ali, mas às vezes a mãe, porque o pai tá servindo em algum ministério, ofereça ajuda, né? Eu sempre costumo pensar assim, já recebi muita ajuda de gente que viu que estava corrido ou que o bebê estava agitado, mas eu tinha os outros 2 para ficar ali, pediu e disse que ia ficar no fundo com o bebê, né? E isso eu falo assim, que fico emocionada, que é um vislumbre da glória, né? Porque é muito difícil da mãe com criança pequena assistir um culto todo, né? Então, quando uma pessoa vai lá e faz isso por você, porque ela consegue, talvez você que tem um filho mais velho, consegue assistir todos os cultos, mas se coloque no lugar daquela mãe com a criança pequena que está agitada, e isso é uma generosidade, uma gentileza da sua parte, né? Ficar com o bebê e é um amor que você pode derramar na vida da pessoa, assim, né? Acho que isso é legal, porque às vezes a gente acha que vai atrapalhar, mas eu como mãe posso dizer, vai abençoar. Ok. Isso aí, gente. Se Deus quiser, em breve teremos outros temas aí para edificar e abençoar os irmãos. Fiquem com Deus.